Olá, estamos começando mais um programa É Possível Viver Sem Drogas. Estamos aqui na TV Cenário. Acesse o nosso site www.tvcenario.com. Hoje nós vamos tratar o tema recuperação. E para nos ajudar, nós trouxemos o Marcelo Bosco. Ele é terapeuta e fundador do projeto Mais Que Vencedores. Marcelo, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar esse convite. Obrigado, Simões. É uma alegria poder estar com vocês da TV Cenário e aqui não é possível viver sem drogas. Marcelo, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer, é possível viver sem drogas? Sem dúvida nenhuma. Para aquele indivíduo que de alguma maneira se vê hoje com o problema do abuso de drogas, já admite que está tendo dificuldades em controlar o seu uso, seja ele com drogas lícitas ou ilícitas, você precisa saber. É possível viver sem drogas. Procure ajuda. Marcelo, antes de nós entrarmos nesse tema da recuperação, a gente precisa falar um pouco sobre tratamento. Quais são os diferentes tipos de tratamento? E outra pergunta, um tratamento serve para todas as pessoas ou cada pessoa tem um tratamento diferenciado, tem um tratamento diferente? Muito boa pergunta. Simões, olha, vamos começar de maneira inversa. Cada indivíduo merece uma avaliação individualizada, uma avaliação pessoal, porque cada organismo é único, mesmo que o nosso funcionamento seja muito parecido. Alguns resistem a substâncias com maior força, outros com menor força, e as substâncias, então, têm maior potencialidade dentro deles. São diversos os tipos de tratamento. Então, nós temos aí tratamentos e métodos bastante conceituados e antigos, como Minnesota, em algumas clínicas, de tratamentos de 35 dias, 32 dias, 28 dias, de imersão, onde o indivíduo está internado num ambiente, recebe apoio médico e também palestras. Nós temos as comunidades terapêuticas, que são tratamentos mais estendidos, que têm funcionado de maneira bastante significativa, tratamentos de 3 meses, 6 meses, 9 meses e até 12 meses. As pessoas elas ficam internadas, então? Elas ficam, a gente não chama de internação, mas é uma moradia assistida, Estão lá naquele ambiente de comunidade terapêutica, normalmente num ambiente mais próximo da natureza, em pequenos sítios ou em grandes fazendas. Elas estão lá sendo auxiliadas a aprenderem sobre o problema que têm, mas também a serem motivadas a uma nova maneira de viver. Esse tratamento mais a longo prazo também dá uma maior potencialidade de recuperação, porque o indivíduo sai desses locais já há mais tempo sem o uso de substância. Nós chamamos de mais tempo limpo, e isso vai favorecê-lo depois na continuidade do tratamento, E para cada pessoa há um tempo determinado para que se haja a desintoxicação? Olha, a Organização Mundial da Saúde diz que a desintoxicação ela vai levar de 7 a 15 dias aí. Agora, depende muito da quantidade de substância ingerida, E de qual substância o indivíduo faz uso. Por exemplo, um indivíduo que hoje, e existe esse indivíduo, que toma 1 litro ou 2 litros de determinada bebida diariamente, e o indivíduo que toma 2 ou 3 copos, a desintoxicação vai ser diferente. Esses tipos de tratamento de internação são os mais comuns, mas nós temos também tratamentos que nós chamamos de ambulatoriais, de acompanhamento terapêutico, tratamentos preventivos, quando no início, reconhecido que o indivíduo está fazendo abuso de substância, a família já entra com o pedido de algum profissional que o acompanhe, o oriente, e aí a gente consegue tirá-lo antes de se degradar ainda mais. Então, há diversos tipos de medicamentos que podem auxiliar também, acompanhado por um bom psiquiatra. Esta pessoa pode ser auxiliada, então, nos seus distúrbios aí emocionais, alguns que desenvolveram algum tipo de doença conjunta, que nós chamamos de comorbidade, Então, por exemplo, uma pessoa que é depressiva, ela vai se identificar muito com a cocaína, porque ela está introvertida, fechada, e de repente, de uma hora para outra, ela se expande, Ela consegue conversar com todo mundo e se socializar.
O álcool também vai ter uma função um pouco parecida no início, para aquelas pessoas que são introvertidas, o que nós chamamos de tímidas, de maneira excessiva. Então, a pessoa em contato com essa substância vai, como se tivesse um primeiro amor, vai se encontrar num casamento a princípio, e depois vai vivendo a sua degradação. No início, tudo são flores, né? Tratamento não significa cura. Fez o tratamento, fez a parte da comunidade terapêutica, não significa que ele está curado. Aí entra o processo da recuperação. Exato. Como é que começa esse processo? Começa no primeiro dia, tem um tempo, porque tem muita gente que está nos assistindo nesse momento, Marcelo, que não conhece esse mundo ainda. E graças a Deus por isso. Graças a Deus mesmo. Né? Mas nós que vivemos nós vivenciamos isso nos nossos dia a dia, pelos afazeres que nós temos. Às vezes nós falamos dependente químico, comunidade terapêutica, clínica terapêutica, grupo de apoio, e muitas pessoas não conhecem. E o programa tem a finalidade de desmistificar essas falas, essas palavras. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre a recuperação, aonde que ela começa? Em que momento, depois do tratamento, que começa o processo de recuperação? Olha, o tratamento já está inserido no processo de recuperação, propriamente dito. Agora, no mesmo dia ou no dia seguinte, o mais rápido possível, esse indivíduo deve estar num grupo de apoio ou com algum tipo de auxílio, né? Lembrando que os grupos de apoio também são uma forma bastante efetiva de ajuda na recuperação do indivíduo. Nós temos aí Alcoólicos Anônimos, para pessoas que de alguma maneira têm problemas com bebidas. Temos Narcóticos Anônimos, NA. Temos também Pastoral da Sobriedade, na Igreja Católica. Celebrando Recuperação, na Igreja Evangélica. E outros grupos de apoio na sua cidade. Por exemplo, no Centro de Apoio Psicossocial, no CAPS-AD da sua cidade, esse CAPS-AD normalmente também tem um grupo de apoio. O que é dependência química, Marcelo? Muitas vezes as pessoas ouvem falar muito esse termo, mas não sabem o que é dependência química. Isso. Hoje, a dependência química é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como uma doença física, mental e espiritual incurável, crônica e fatal, né? Então ela não tem cura, mas ela pode ser estacionada e o indivíduo portador dessa doença pode ter uma vida normal, entre aspas, parecido com um diabético, por exemplo. Ela é crônica porque ela é de difícil tratamento e ela é fatal porque ela pode levar a óbito, pode levar à morte. Como que uma pessoa reconhece que ela é dependente química? Muito bom. Também a OMS, ela traz alguns critérios para que um médico consiga fazer essa avaliação. É um médico que vai dizer se o indivíduo é dependente ou não, ou um profissional da área, um terapeuta, um psicólogo especialista em dependência química. Agora, alguns critérios são muito fáceis. Por exemplo, se nos últimos 12 meses da sua vida, o indivíduo aumentou significativamente a quantidade da substância de preferência. Não só a quantidade, mas também se ele aumentou a frequência do uso. São, então, 2 critérios. Então, só para eu entender, Marcelo, desculpa. Então, se ele tomava, vamos dar um exemplo aqui, o álcool. Então, se ele tomava 1 dose na semana e ele passou a tomar 2 doses na semana ou 3 doses durante a semana, 2 vezes na semana, são esses aumentos que você se refere? Exatamente. Isso para todas as drogas, claro, mas eu dei um exemplo aqui. Isso. Simples. Mas nós vamos nos preocupar como dependentes e abusadores problemáticos naqueles indivíduos, homens que já estão ingerindo pelo menos de 4 a 5 doses em cada episódio, e mulheres de 3 a 4 doses em cada episódio, o que hoje no nosso país, no Brasil, é algo muito comum. Não é verdade? Até porque nós estamos falando que uma dose de uma bebida destilada tem 60 ml. E os nossos copos hoje no Brasil são baldes, não são copos. Não é verdade? Nós brincamos, eu costumo dizer nas palestras que faço, principalmente para adultos, que antigamente nós escutávamos falar: tome um cálice de vinho que vai fazer bem para a sua saúde.
Só que na casa de nós brasileiros, ninguém tem cálice. E quando tem, coloca na estante da sala como se fosse um objeto decorativo. Não é algo que nós usamos de maneira cotidiana, né? Então, nós temos aqueles copos grandes mesmo, de mais de 300 ml. Então, se nós falarmos para uma mulher de 3 doses de 60 ml, num copo de 300 ml, ela vai estar com 5 doses já. Se ela tomar um copo de vodka, né? Olha, ainda que tenha com pedra de gelo, tudo, cuidado. Esse organismo... Ah, Marcelo, mas... E com uma certa frequência, né? Olha, não, eu só tomo nos finais de semana, mas toma de maneira abusiva. Tem visto problemas relacionados, por exemplo, problemas financeiros, estou gastando de maneira exagerada. Problemas de saúde, estou ficando mal no dia seguinte, com muita ressaca, dores de estômago, dores de cabeça. Isto é recorrente, está se repetindo. Então, é preciso que nós já acendamos a luzinha do farol amarelo de atenção. Quais são os prejuízos que a gente pode nomear aqui sobre a dependência química? Os prejuízos, Simões, eles acontecem em todas as áreas do indivíduo. Primeiro, prejuízos físicos, mentais e emocionais, porque esse indivíduo ele vai se deteriorando fisicamente, ele prejudica a sua alimentação, né? Algumas drogas diminuem o apetite, outras aumentam de maneira excessiva, né? Para quem faz abuso de álcool, por exemplo, o álcool nos engana, porque a sua base é com a glicose, então o açúcar vai mentir para o nosso organismo, dizendo que nós estamos alimentados. Então, primeiro os prejuízos a mim mesmo, para o indivíduo. Depois, prejuízos familiares, né? No relacionamento com os filhos, no relacionamento com as esposas e maridos, no relacionamento com os pais, as brigas constantes. Os prejuízos sociais, então eles vão sendo ampliados. Agora não só na família, mas as brigas na rua, as dificuldades, perda de trabalho, né? Os prejuízos judiciais até, porque muitos de nós somos apreendidos com substâncias químicas ilícitas, então temos que responder processos. Enfim, e por último, mas não menos importante, né, talvez seja o mais importante, o prejuízo espiritual. Esse indivíduo se vê numa vida sem sentido nenhum. A vida para ele não tem mais significado, a não ser o uso e abuso de substância. E aí já está caracterizado o que nós chamamos de escravidão. Ele não faz mais uso da substância, agora é a substância que o utiliza, né? Queria até contribuir sobre a sua fala, dizendo que tem muitos jovens que saem da escola por conta das drogas também, né? Exatamente, né? O prejuízo então cognitivo, porque o indivíduo não consegue aí assimilar. Olha, o jovem, adolescente aí que está fazendo abuso de maconha de maneira exagerada, ele já não consegue mais render da mesma forma. E aqui nós temos um dado interessante, num país... Muitos estão falando aí sobre a legalização, a liberação da maconha, né? Num país aí que já, de alguma forma, abriu suas portas para o uso, que é a Holanda. Nós vimos lá os dados compilados depois de anos de liberação, que o número de jovens que concluem o ensino médio e entram na faculdade diminuiu em 15%. Então, literalmente, o abandono escolar está relacionado ao abuso de substâncias. Marcelo, por que é tão difícil alguém que faça uso de qualquer substância química reconhecer que ele está dependente de química? Olha, a ciência conseguiu, de uma maneira prática, compilar os estágios da doença. E é difícil porque o primeiro estágio se chama estágio da negação. Né? Ele diz que não, eu não estou dependente, paro quando quiser. Eu tenho controle, paro quando quiser. Esse é o primeiro estágio da doença. Depois vem a pré-contemplação, onde ele tem dúvida. Aí a contemplação, ele já consegue enxergar que tem problemas. Depois o estágio de manutenção, onde ele se abre para mudança, recuperação e recaída, né? Então, a recaída também faz parte da doença. Voltar ao abuso é algo presente na vida de muitos daqueles que tentam ficar sem as substâncias e mudar de vida. Agora, a negação é bastante presente no início da doença. Então nós temos aí pais de família, jovens e adultos que falam, não, eu controlo.
pois eu não sou como aquele que está caído na calçada. Mas acontece que a dependência química, ela tem níveis: leve, médio e grave. Então, o indivíduo talvez esteja no início, mas se ele continuar gradativamente, vai trazer novos prejuízos. Da forma que você está dizendo, então me parece que o fundo do poço é individual também. Cada um tem o seu fundo do poço, que necessariamente não precisa ser lá no último degrau do buraco. Exato. Pode ser aqui em cima, apenas fazendo uma reflexão de que aquilo para ele já deu, já basta, e vamos parar com esse negócio. Exatamente. E quiçá Deus pudesse nos abrir os olhos cada vez mais cedo no abuso de substâncias, né? Eu acredito que para você que de alguma forma tem buscado no álcool ou numa substância lícita e ilícita o apoio, avalie de novo por que você tem que buscar de maneira externa, o que você está querendo preencher, quais são as suas buscas, porque muitas vezes o álcool e a droga, eles vêm para suprir um vazio interior e uma dificuldade social, familiar, educacional e até uma falta de apoio espiritual, né? Nós podemos considerar que o álcool e o tabagismo servem como trampolim para outras drogas de maior potencialidade? Olha, no Brasil, o álcool já está provado, também uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, é porta de entrada para outras drogas. E o tabaco também, sem dúvida nenhuma. O indivíduo que começa a fazer uso do cigarro vai se aproximar do uso da maconha com muito maior facilidade, né? Porque eles são muito parecidos. E hoje em dia também o uso do crack, muitas pessoas usando o crack junto com o cigarro, junto com o tabaco. Então tem sido muito presente na atualidade as pessoas fazendo uso do crack junto com o tabaco. Então põe dentro do cigarro. Então tomar muito cuidado com isso, né? Com seus filhos, com seus pares, entes queridos que estão fazendo abuso de drogas. Marcelo, não é o seu caso, mas se você pertencesse ao poder público, qual seriam as suas ações para ajudar na prevenção, na recuperação, no tratamento, na reinserção? Ou seja, são temas que nós falamos sempre, mas que têm um peso muito grande quando parte do poder público. O que você poderia dizer para contribuir? O abuso de substâncias ilícitas ou lícitas é cada vez maior, porque com o crescimento da nossa população, as pessoas vão fazendo as suas experiências, as suas experimentações. É importante que o poder público, que já tem alguns equipamentos, por exemplo, na área da saúde, a UBS vai estar de prontidão, a saúde mental, um aparelho de saúde mental, o CAPS AD, é o Centro de Apoio Psicossocial, Álcool e Drogas, é um equipamento específico para o tratamento de dependentes químicos, né? A Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Esportes e Educação desenvolvam uma rede de apoio, unida à sociedade civil, a esse braço, por exemplo, dessas entidades, essas instituições que se abrem para acolher e amparar esses indivíduos e suas famílias. Os grupos de apoio são muito importantes para os familiares também. Então, como política pública de tratamento, o trabalho em rede das secretarias de saúde, das secretarias de desenvolvimento social, né, e até de políticas públicas e cidadania. Algumas cidades têm secretaria de promoção à cidadania, outras só diretoria de promoção à cidadania, porque o indivíduo vai precisar ser reinserido no mercado de trabalho, ser acompanhado por um profissional em algum ambiente, né? Seja ele social ou de saúde, médico, psicólogo ou assistente social. Esses equipamentos, eles devem estar se comunicando entre si. O trabalho de rede pública é muito importante. E o trabalho preventivo, então, na Secretaria de Esportes, Educação, também é de suma importância. O esporte é importante nessa área? Sem dúvida nenhuma, né? E alguns dos nossos legisladores aí têm diminuído sensivelmente o esporte na educação básica, né? Eu queria propor aqui que os professores de educação física,
os gestores de escolinhas públicas, dos mais variados esportes, futebol, vôlei, basquete, handebol, judô, artes marciais, todos os esportes, eles vão ajudar e auxiliar na prevenção e no combate do abuso de substâncias, né? Nesse caso também a empresa é muito importante nas empresas privadas, porque elas podem abrir portas para a reinserção dessas pessoas que buscam uma nova experiência, uma nova oportunidade de trabalho. Muito boa sua fala, porque é importante que nós entendamos que as pessoas que se tornaram doentes por força do abuso de substâncias não são criminosos, né? Não são pessoas que não poderão desempenhar uma atividade dentro de uma corporação ou de uma instituição ou de uma indústria. Pelo contrário, as pessoas que estão em recuperação, se recebem uma oportunidade, já está mais do que provado, elas se dedicam de maneira mais intensa para aquela empresa que lhe abriu as portas. Então, um projeto social que esteja vinculado a uma empresa é de suma importância para uma cidade, né? Para reinserir os membros que estão em recuperação. Ainda que seja na mão de obra menos especializada, ou capacitando esses indivíduos para o mercado de trabalho futuro, com cursos e desenvolvendo técnicas, né, para que esses indivíduos melhorem a sua condição de conhecimento e aprimorem-se no mercado de trabalho. Tudo isso é muito importante para que esse indivíduo seja devolvido de maneira produtiva para a sua família. Marcelo, você fala de uma causa que você conhece por própria experiência, né? Você pode falar um pouco para a gente sobre a sua experiência na questão da dependência química? Posso sim. Eu fui dependente, e costumo dizer que uma vez dependente, sempre dependente, né? Mas eu fui dependente durante 18 anos de álcool, tabaco e outras substâncias. Comecei na maconha e depois fiz abuso de cocaína. No final da minha dependência, eu cheguei a usar crack, mas na minha época não era tão avassalador como agora, ele estava no início. Hoje eu estou há 14 anos, o que nós chamamos de sobriedade, há 14 anos sem uso de nenhuma substância química. Exatamente, né? E voltar à vida é um dom de Deus para cada um de nós, e é verdadeiramente possível. Agora, a oportunidade de ser reinserido foi me dada por pessoas, amigos da minha família, familiares. A presença do meu pai e da minha mãe foram muito importantes também, porque eles procuraram entender o problema ao invés de criticar o filho. Mas um dia eu consegui alcançar a recuperação também. Hoje eu sou muito grato ao meu pai. Mas algumas empresas me deram essa oportunidade e eu tenho uma gratidão por elas. Depois de chegar a roubar para o abuso de substâncias, um banco me abriu a oportunidade de ser bancário. Olha aí. E foi maravilhoso, porque dentro desse banco, e eu sou eternamente grato a essa instituição, dentro desse banco eu pude ser reinserido no mercado de trabalho, a minha autoestima melhorou e eu trabalhava em clínicas, num serviço voluntário. E me inscrevi para um projeto social do banco e ganhei no Brasil inteiro e fui premiado. Esse projeto me estimulou a me tornar o profissional que eu sou hoje. Eu saí do banco e fui me tornar um terapeuta. Marcelo, eu acredito que deva ter muitas famílias nesse momento que estão nos assistindo, estão vendo o seu depoimento. Eu gostaria que você conversasse com elas, falasse com elas sobre a possibilidade e o empenho de estar próximo àquelas pessoas que estão padecendo na dependência química, mas que precisam de uma ajuda e que muitas vezes não conseguem expressar esse sofrimento, porque eles também sofrem na dependência química. O que nós estamos tentando dizer aqui é que não é aceitar o uso da droga, né? É repudiar o uso da droga, mas aceitar o indivíduo, propor para ele saídas, alternativas. Eu gostaria que você usasse as suas palavras para falar com essa família que está lá do outro lado, que descobriu neste vídeo provavelmente uma porta de esperança. Exatamente. Para você que é familiar ou mesmo que de alguma maneira faz o abuso de substâncias, bebe de maneira exagerada em algumas vezes, fuma, né, ou usa outro tipo de droga, saiba que existe uma saída.
Muitas vezes, para os familiares, o indivíduo que faz abuso de substância, num primeiro momento, não quer ajuda. Mas eu indico a você que procure um grupo para familiares. Um grupo que nós chamamos de grupos de famílias ou grupos de codependentes. Familiares de dependentes de drogas e outras substâncias. É possível viver sem drogas. Procure ajuda, procure apoio e acredite. Como o Simões falou, é preciso que você ame o seu ente querido e não desista de maneira alguma, mas crie forças no seu interior para pedir ajuda, porque existem profissionais, existem instituições e existem famílias que estão vivendo recuperação e que têm no seu propósito de vida estender a mão para outros que estão precisando de ajuda. Se você precisa de ajuda hoje, nós estamos à sua disposição para te ajudar aonde você estiver. Eu queria falar, então, do meu Facebook. Sim, fica à vontade. Se você precisa de ajuda, você pode me encontrar no Facebook Marcelo Bosco, terapeuta. Tudo junto. Marcelo Bosco, terapeuta. Isso. E lá nós vamos conversar sobre o assunto. Você vai clicar lá e existe a possibilidade da gente fazer uma videoconferência e de você falar do seu problema comigo por vídeo, via Skype. E a gente, de alguma maneira, tirar suas dúvidas e orientar você da melhor forma. Qual o melhor equipamento a procurar na sua cidade e qual o melhor caminho a traçar para o seu ente querido ou para você mesmo diante da realidade que você vive. Marcelo, nós gostaríamos de agradecer a sua participação no programa e dizer que foi muito produtivo. Eu tenho certeza que neste momento algumas pessoas já entrarão em contato e certamente elas estão encontrando a luz no fim do túnel. E no próximo programa nós vamos falar sobre codependência. A família também adoece. Muitas vezes a família não se percebe que ela está passando num processo de adoecimento por conta da dependência química. E nós vamos tratar isso numa próxima matéria. E eu quero declarar na sua vida toda a sorte de bênção. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, a sua família e os seus sonhos. Até mais.